Opa, Bom, estamos gravando. todo mundo que conhece o meu canal já sabe que eu sou o Fábio, o ateu maldito do inferno, né? Aquele que fica enchendo o saco dos criacionistas, né? Refutando como tem essa audácia. E esse aí que está comigo é o grande Rafael Cândido. Rafael, fala um pouquinho de você aí. Opa, olá pessoal, eu sou o Rafael Cândido, eu sou divulgador científico também, né? Atuo em canais de divulgação científica, também participo aí do grupo de ateísmo no Facebook, do, aí junto com o Fábio, né? E a gente está aqui, né? Vamos conversar um pouquinho hoje, né? Vamos nos apresentar para as pessoas, enfim, é isso aí. Bom, É, a gente estava primeiramente tentando organizar para responder um vídeo, né, fazer uma refutação de um vídeo de cura quântica. Só que o assunto toda hora estava mudando. A gente parava de falar em cura quântica e começava a falar, porque é muita pataquada de cura quântica, é muito besteirol, e a gente começou a falar de ciência e de uma postura cética, e isso levou a uma conversa sobre ateísmo, né? A gente ficava saindo do assunto porque, apesar da gente já se conhecer há um bom tempo, a gente nunca conversou exatamente sobre como foi o processo de cada um chegar no ateísmo, né? E aí, no meio dessa conversa sobre a cura quântica, sobre essa questão da postura cética e tudo mais, a gente começou a falar das experiências de cada um, né? Falar de traçar paralelos da nossa vida com essa questão da cura quântica para mostrar o absurdo da coisa. E chegamos a essa conclusão que seria legal fazer um vídeo sobre o, como que um ateu pensa, né? Não que sejamos modelos de fábrica para ateu, não é isso, mas eu já fiz alguns vídeos falando de definições de ateísmo e tal, mas seria uma conversa mais pessoal, né? Falando de experiências, do ponto de vista de cada um, uma coisa mais relaxada, né? Menos técnica, menos. Não diria, entre aspas, menos científica, porque não estaremos fazendo falando em metodologia científica, sim, de uma questão mais pessoal de cada um, das experiências, né? Mas ainda assim permeado um pouco pela ciência, porque os dois têm formação científica e isso interfere na forma como a gente pensa, né? É. Então, vamos às origens aí, Rafael? Vamos lá, vamos lá. Então eu vou contar um pouquinho, Começa né? aí. Porque as pessoas às vezes acham assim que, principalmente as pessoas que acreditam em alguma coisa, elas acham que você se torna assim ateu meio que da noite pro dia, e que normalmente é uma coisa assim do tipo, você se tornou ateu porque aconteceu alguma coisa na sua vida, você pediu alguma graça divina, você não foi atendido, e então você ficou com raiva de Deus, com raiva de Jesus, e aí você se tornou ateu. Realmente tem gente que pensa isso. Mas não é não, é um processo que vem ao longo de uma vida, isso aí, sabe? É um processo em que você acaba tendo dúvidas, reflexões, e você encontra as contradições do pensamento religioso. Tá? Porque o pensamento religioso ele é muito cheio de contradições. Não que quem seja ateu não tenha pensamentos contraditórios. Até hoje eu tenho, por exemplo, algumas coisas, questões científicas, eu penso, nossa, será que é assim? Será que não é? Mas aí é aquela coisa, a gente tem que ser cético o suficiente, entendeu? E falta ceticismo para as pessoas, falta aquela coisa do duvidar.
né? Então eu estava contando para o Fábio, nessa nossa conversa, realmente, a gente começou a falar da quântica, a gente achou aqui uns absurdos. Nós vimos um vídeo, nós não vamos falar que vídeo que é, né? Não quero dar propaganda. É spoiler, vamos deixar para o próximo vídeo, a gente faz a cura quântica no próximo. Estava comentando sobre isso, tal, né? Coisas assim. E aí a gente começou a falar das nossas vidas, como que foi essa coisa do ateísmo, da reflexão. Então foi o seguinte, né? No meu caso, eu sou de uma família católica, um tanto católica, assim. Minha mãe, principalmente, ela buscava levar a gente todo domingo na igreja, essas coisas do tipo. Mas talvez por eu morar numa cidade um tanto grande e ter um contato mais cosmopolita, eu conhecia japoneses que eram budistas, essas coisas assim. O famoso turco da lojinha, né? Que na verdade ele era libanês. Todo mundo isso chama de turco da confusão. Da confusão, ele era libanês. Não, nós não ser turco, nós ser libanês. Igual aquele personagem do Arutin numa novela, era igualzinho, até a cara era parecida. E o cara falava, não é turco, é libanês. Mas todo mundo, pelo menos em São Paulo, conheceu alguém japonês ou alguém de origem sírio-libanesa que era muçulmano, e o cara era muçulmano, ou até judeu mesmo, né? Tá? Durante a sua infância, durante a sua adolescência. E eu convivi com essas três religiões. Então o que acontece? Eu, quando eu tinha 11 anos e fazia a catequese, eu lembro que na época eu ganhei de um senhor lá da igreja lá, por eu ser muito ativo na igreja, inclusive, eu com 11 anos eu lia lá na frente, no púlpito, lia textos lá, né, durante a missa, e lia muito bem, era um ótimo leitor orador, e ganhei essa Bíblia, que era uma Bíblia em quadrinhos, né, uma Bíblia resumida, assim, bem para crianças mesmo. E me lembro lá da parte de Jesus expulsando os vendilhões lá do templo, porque vendia imagem, vendia as coisas lá, amuleto, essas coisas assim. Aí tem lá um Jesus lá todo nervoso, lá dando porrada em todo mundo. Dando porrada não, dando chicotada, né? Sai daqui, não sei o que. Aí, pô, Jesus ficou nervoso, olha só. Nossa, Jesus estava bravo. E nisso começaram a me surgir dúvidas, porque eu ficava pensando, mas se Jesus ficou bravo lá porque estavam vendendo essas coisas, por que em Aparecida do Norte tem lá um monte de venda de santinho, camiseta, chaveiro de Aparecida, coisa para pendurar na porta, um escambau para proteger a casa? Aí começaram as minhas dúvidas, né? Por que isso, né? Por que essas coisas? E também eu sempre gostei de história, sempre achei muito legal estudar história, desde criança sempre achei muito interessante. E nisso a Bíblia Ilustrada era bacana, porque mostrava uns mapinhas assim. Aí eu lembro que eu cheguei para catequista, e normalmente quem era catequista eram mulheres da igreja que não tem formação de pedagogia, de licenciatura, é mulher simples do povo, ainda mais numa igreja de periferia de São Paulo. Certo, é uma mulher simples, né? Ela era dona de casa já, meio idosa assim. Aí eu lembro que eu cheguei para catequista e comecei a perguntar, peraí, por que Jesus, quando foi julgado, precisou ser levado a Herodes e depois ao procurador romano, que era o Pôncio Pilatos, e depois para Herodes de novo? Afinal, quem governava a Judéia? Por que ele tinha que ser levado para um, depois para outro? Não entendo. E as perguntas não paravam por aí, porque eu começava a pensar, né? Por que então a crucificação então era uma coisa comum? Então os romanos faziam isso, crucificava todo mundo que fosse o governo. Então Jesus ele era contra o governo. E isso numa época de Brasil saindo da ditadura, você ser contra o governo. É perigoso. Ainda era perigoso. Eu pensei, então Jesus também foi contra o governo, né? Então, por que sabe, aí começaram as dúvidas tal, e eu perguntando pra dona lá. Até que chegou um momento que eu acho que eu bombardeava ela tanto de pergunta, e ela não sabia responder, né? E não dava uma boa aula também não, porque a única coisa que eu me lembro que eu aprendi no catecismo era ela chamando a atenção lá dos meninos. Ei, para com essa conversa, para com essa bagunça. Porque por ser uma igreja de periferia, a molecada não estava nem aí mesmo.
E aí eu lembro que ela acho que falou pro padre, e o padre reuniu todos os alunos da catequese e começou um sermão lá, porque quem pergunta demais é inimigo da igreja, quem, quem fica com dúvida é inimigo da fé, o escambau, isso na frente de todo mundo. E eu fiquei, nossa, eu comecei a me sentir mal por perguntar demais, né? Isso na frente das crianças, né? Eu fiquei mal, mas eu consegui, como é que fala, me formar, né? Não sei, me formar no catecismo lá, na primeira comunhão. Mas durante a vida, alguns eventos, né? Assim, eu cheguei a estudar um pouco do espiritismo, essas coisas, acreditava em algumas coisas, tal, não sei o que. Já fui aquele tipo de pessoa que acha que realmente o universo vai conspirar a seu favor. E uma coisa que muito mudou a minha vida também foi eu ter ido para a Europa, né? E lá na Europa foi o lugar onde eu, além de eu ter conhecido igrejas, né? Porque eu tinha na minha mente, quando eu fui lá, não, toda cidade que eu chegar eu vou numa igreja para agradecer a Deus pela boa viagem. Não importa se era igreja católica, protestante, ortodoxa, porque eu viajei pelo leste europeu também, e mesquita, porque eu fui na Turquia também. E tem mesquitas na Turquia, na Bulgária, tanto que 15% da população búlgara é muçulmana. Mas, sabe, durante a viagem, convivendo com pessoas que eram minhas amigas, e são pessoas muito esclarecidas, são pessoas ateias, inclusive, aí eu fui sendo, assim, como que confrontado. Mas por que você acredita nisso? Né? Qual é o fundamento? Então tudo aquilo foi se desmanchando. O pouco que restava digamos assim, de do dogma, um pensamento, né? do dogma, do pensamento teísta, dessas coisas que, não, porque é pela fé, não sei o quê, porque eu já tinha praticamente já largado a Igreja Católica, de certa forma, né? E ver o Vaticano com tanta riqueza, né? Até te oprime, né? É lindo, não tenha dúvidas. É muito lindo. Você tem umas obras de arte ali, ver a Pietà de Michelangelo é sublime. Sim. Você tem uma experiência quase que religiosa pela beleza da obra em si, né? Exatamente. Aliás, qualquer coisa que seja bem feita é capaz de evocar esse tipo de sensação, mesmo que não seja uma obra de arte de tema religioso, né? Exatamente. Então, aí, sabe, aí vendo essa coisa da viagem na Europa, não só pela questão religiosa, mas pela questão de vida mesmo, o que eu queria da minha vida, né? Estava até comentando com o Fábio aqui que foi voltando da Europa que eu pensei, eu vou me exonerar do serviço público, não vou falar onde eu trabalhava, tá? Não, isso aí fica entre a gente, não vamos falar para não dar confusão. Tá? Mas era serviço público, eu me exonerei porque eu pensei, não, isso, mas é instável. Não, a gente só vive uma vez e eu quero fazer aquilo que eu gosto, seguir a carreira científica mesmo, né? Foi aí que eu tomei decisão de fazer mestrado, doutorado, voltar a estudar astronomia mais a fundo. E foi, sabe, aí tudo foi se desmanchando. E o final foi na astronomia mesmo. Tem gente que fala assim, não, mas você, quando estuda astronomia, não vê a grandeza de Deus. Não, muito pelo contrário. A gente vê o quanto a gente é pequeno. Porque quando você passa a ter o conhecimento das dimensões do universo, das dimensões das galáxias, das bilhões de galáxias que você tem por aí, você começa a se pensar, por que então só num planeta assim pequenininho, numa galáxia simples, que a nossa Via Láctea ela é simplesinha, tá? É uma coisa muito simples até, lá num planeta perdido, num sistema solar, onde vai surgir uma espécie chamada Homo sapiens, a humanidade, porque só uma parte da humanidade vai estar salva, ou porque um cara morreu na cruz, ou porque um cara falou que Deus é um só, ou porque você nasceu numa tribo que vagou pelo deserto por 40 anos. Por que então só essa parte vai estar salva? Ou porque você nasceu na beira do Ganges, então você já está, você já nasceu iluminado, né? Sim, que aí não é nem salvação, né? Questão hinduísmo, budismo, iluminação, essas coisas. Então a astronomia ela veio e foi aí que eu
eu reparei que, pô, o que eu sou realmente é uma pessoa ateu, agnóstico também, de certa forma, porque também passei, né, A gente não essa afirma parte ter agnóstica. conhecimento, né, sobre a Exatamente, questão. A exatamente. gente não acredita, mas se alguém chegar e apresentar evidências de que existe, Aí, aí a gente não exatamente. tem escolha, a gente tem que passar a acreditar, mas até que apresente. Exatamente, até agora ninguém apresentou nenhuma evidência. Tem aquelas evidências assim, não, mas é óbvio que Deus existe. Olha lá, o céu é azul. Hã? Mas em Marte o céu é vermelho. Em Vênus o céu é laranja amarelado. E aí? O Né? que isso prova? Isso só prova a lei do espalhamento de Halley, né? Não é o Halley do cometa, é o Halley da física pré-quântica lá, né? Tá? Espalhamento das ondas eletromagnéticas. Então aí quando você passa a lidar todas essas questões com ceticismo, com perguntas, com dúvidas, você vê que realmente não tem outro caminho, não acredita em nada, né? Aí as pessoas, mas e se você sofrer, e se você vai ver quando você sofrer algum acidente? Aí é que tá. Em 2013 eu sofri um acidente de carro extremamente forte, o carro capotou 3 vezes na Castelo Branco, eu estava com os meus pais, nós 3 sobrevivemos, certo? A gente ficou com umas sequelas, eu tenho um problema no braço, né? Minha mãe ficou com problema nas pernas também, mas a gente não ficou paraplégico, nada disso, né? Para um acidente que você capotou 3 vezes, Dessa tá ótimo. magnitude, tá ótimo, tá ótimo. Eu quebrei clavícula, tal, deu uma distensão e só. E tem algumas cicatrizes assim na cabeça que eu falo, não, é da época que eu era Frankenstein. Né? Eu fico brincando, né, com isso. Mas aí então as pessoas falam, não, você vai sofrer um acidente. Não, acidente eu já sofri, sobrevivi. Aí a pessoa vem, mas se você sobreviver é porque Deus quis. Aí, pô, mas se Deus é onipresente, onipotente, oniquerente, né? Por que ele quis então que eu sofresse um acidente? Então, para testar minha fé, Não deu certo. continua na E o que é mais mesma. engraçado, se ele é onisciente, ele saberia que aquilo não ia dar certo. Exatamente, exatamente. Né? Então é uma coisa realmente. As pessoas ficam tentando encontrar coisas assim para justificar suas crenças, seus dogmas, né? E não dá. Mas isso você vê, eu comecei de cedo. Eu Opa, muito. Rafael, eu perdi a tua imagem. Calma aí, voltou. Opa, voltou? Então tá bom. Então, vê, quando eu estava já pré-adolescente, lá meus 11, 12 anos, aí o que acontecia? Essa coisa de eu já perguntar, de eu querer entender essas coisas assim, acho que já mostrava um pouco um caminho. E eu fico pensando, né, Fábio, quantas pessoas por aí, principalmente jovens, adolescentes, inclusive eu conheci, depois eu falo dessa pessoa, não vou dar nomes, nada disso, Claro. mas é uma pessoa muito próxima a mim. Quantas pessoas jovens, essas coisas assim, que também têm as mesmas dúvidas, também têm fazem as mesmas perguntas, mas que por pressão social, por estar numa família que segue uma determinada religião, seja católica, protestante, evangélica, umbanda, não sei o quê, a pessoa fica, sabe, naquela coisa, não, eu não vou falar nada, é melhor eu ficar quieto, quieta, e vai ver que existe mesmo, e eu que estou errado, essas coisas assim, e não é. É uma coisa que a gente estava conversando, eu e o Fábio, essa coisa da Europa. Quando eu estive na Europa, as pessoas assim, elas falavam, não, eu sou ateu. E as pessoas, mesmo as pessoas que acreditavam, que iam na igreja, não sei o que, não, legal, não tem problema nenhum. Inclusive, eu lembro que eu fui com uma amiga e o marido dela, nós fomos buscar a mãe dessa minha amiga, que já era uma senhora de idade, na igreja, né? E aí eu perguntando, ela foi na missa, vocês não foram? Não, a gente não vai, a gente é ateu. Puxa, nós não acreditamos em nada. E a mãe dela falava, não, eles não acreditam em nada, deixa, Mas só é para deixar deles. claro, a gente conversou disso um pouquinho antes de começar a gravar. Tu tinha falado que nessa época você ainda não se declarava ateu, né? Você ainda se considerava. Exato.
Meu pai aqui atrás. Prazer. Pessoal, o pai do Rafael, enfim. Passou ali atrás aqui. Então, nessa época eu ainda tinha algumas coisas, reminiscências, assim, né? Algumas coisas relativamente simples que eu ainda acreditava, coisas do tipo reencarnação, essas coisas, o universo conspira a seu favor, essa coisa do pensamento. Deixa eu só encostar a porta ali, mas vou continuando falando. E então eu acreditava nessas coisas, né? Assim, tanto que veja, eu fui para a Europa, eu fiz questão, não, toda cidade que eu for, eu vou visitar um templo religioso para agradecer a Deus. Eu já achava assim que não, Deus está acima das religiões, essa coisa. Eu sou espiritualista, não ligo muito para as religiões, mas eu acredito. Você indo para um lado, sei lá, panteísta, né? Uma coisa. Deus é aquela consciência universal, né? É tudo, exato. Não é mais aquela. Não é mais o homenzinho ali na nuvenzinha, né? De barbão, né? Branca, essas coisas assim. E, então foi isso, né? A gente, pelo menos aqui em casa, assim, eles convivem muito bem com o meu ateísmo. Meu pai, esse que passou, né? Aqui atrás, aqui o velhinho, ele, não era Deus, não? Tem barba, pô. Não, é meu pai. Você tem certeza que não era Deus, não? Você pode ser filho de Deus, hein? Você toma cuidado. Não, era o meu pai mesmo, né? Ele tem um barbão branco também, né? Tanto que tinha um amigo dele que chamava ele de Dom Pedro por causa desse barbão branco. Então aí né? Então eu ainda acreditava, assim, tinha essa síntese panteísta. A minha família hoje aceita de bom grado. Meu pai, ele é um cara anticlerical, embora ele acredite, né? Eu respeito as crenças dele, ele acredita em Deus, Nossa Senhora da Aparecida, porque nós somos, né, de uma família de origem católica. Minha mãe também, né? Mas meu pai não gosta muito de igreja, de padre, essas coisas assim, de nenhum religioso em si. Então eles aceitam muito bem isso, né, assim, o meu ateísmo, né, mas eu fico pensando realmente quantas pessoas, né, mais jovens e até mais velhas, em que isso fica aquela coisa guardada, né, não, eu não posso falar nada, a família desconfia, mas eu não vou falar nada, né, inclusive, comentar dessa moça, é uma prima que eu tenho, né? E ela, desde os 11 anos, já demonstrava, assim, que não ia seguir o mainstream, né? A corrente principal da família. Uma coisa que eu achei engraçado, você mesmo falou que os teus outros parentes se referiam a ela como danada. Danada, exatamente. E a origem da palavra danada. Uma pessoa danada é uma pessoa condenada. Isso, a danação, né? A danação. Então é aquela coisa, nesse sentido, a danada aí é porque ela era uma mulher inteligente. Então a inteligência condena, né? Exatamente. Porque a pessoa inteligente questiona. Questionar, exatamente. você sabe pra onde você vai pro inferno. Exatamente isso. Essa minha prima, ela era adolescente, né? Na época que eu passei a conviver mais com ela. E aí então o pessoal falava que ela era danada, não que ela era bagunceira, nada disso, não. Ela era danada porque ela encontrou um meio de minimizar a participação dela em missas. Foi o seguinte, o pessoal lá, eles iam na missa toda semana, eles vão até hoje, ou de domingo ou de quarta-feira, tá certo? E aí a mãe dela descobriu que ela só estava indo na missa de quarta-feira, não porque, não, eu vou porque a de quarta-feira é a que eu mais gosto, não, também, de certa forma, mas é que a de quarta-feira só durava meia hora, enquanto que a de domingo era 1 hora, então ela ficava menos tempo na igreja, então ela já estava assim, fazendo uma coisa assim, ela falou, não, ela é danada nesse sentido, né, de ser espertinha o suficiente para só ir na missa de quarta-feira, de modo que domingo, não, já fui, já cumpriu a obrigação, não precisa ir mais. Não vou queimar no inferno, eu fui na missa essa semana. Tá vendo? E aí, então, eu passei a conviver, ela hoje já está fazendo universidade e tal,
Mas eu lembro muito bem dela, da última vez que nós conversamos, que isso foi há 2 anos atrás. E aí ela falou pra mim, não, assim que eu for fazer a minha faculdade, que eu vou sair de casa, eu quero fazer em outra cidade, eu não vou mais em igreja, não quero mais isso. Ninguém vai estar aqui para estar me vigiando se eu vou na igreja ou não. Então eu vou seguir minha vida, né? E ela se tornou ateia também, de certa forma. Já era, né? No fundo. Exato. No fundo ela já era, exatamente, porque eu lembro que das conversas que a gente tinha, ela questionava, por que eu vou acreditar que a Terra tem só 6.000 anos, que todos os bichos foram criados, tanto que ela hoje estuda a área de biológicas, né? E elas, mesmo sendo adolescente, falava da geologia, que as pedras demonstravam, que as rochas, né, o estudo das rochas, que a Terra tem milhões de anos, essas coisas assim, enfim. Né, mas eu não vou citar nomes aqui. Claro, porque a intenção não é que ninguém vai incomodar a tua prima. Exatamente. Né? Mas pode ser que ela veja esse vídeo aí, porque ela começou a fazer parte de um grupo de ateísmo, essas coisas assim, né? Lá da universidade. Então, é interessante. Aí eu fico pensando, né? Eu fui a única pessoa da família com quem ela encontrou e conseguia discutir, debater essas coisas. Porque o resto das pessoas lá era, sabe, tudo assim. Eu lembro dela falando que isso num almoço em mesa, né? Que ela estudava num colégio religioso. E aí ela falando que não, eu não gosto da matéria de ensino religioso, eu gosto mais de biologia, gosto de matemática. Aí a tia falando lá, como assim você não gosta de ensino religioso? Tem que gostar, porque são as coisas de Deus, isso é mais importante que biologia e matemática. Então, você já vê o nível da coisa, e eu não podia falar nada. É aquela coisa, se você não fica reforçando o dogma na cabeça da pessoa, uma hora ela sai. Exatamente, o dogma precisa ser sempre reforçado, né? Socado. Exatamente. Exatamente. Então é complicado, né? Então é isso, né? Essas são assim algumas das vivências. Claro, tem muito mais. Não foram só esses fatos. Existem outros fatos também, mas que não é necessariamente assim. Não preciso comentar, né? Essas coisas, porque como eu disse, é toda uma vida que a gente passa a ter de reflexões, de análises, certo? E não é um processo assim, não. Hoje eu tô chateadinho com Deus, eu pedi para ganhar na loteria, não ganhei na Mega Sena da virada. Então fiquei puto, fiquei pé da vida e vou virar ateu. Não é assim. E eu tenho certeza que muitas pessoas passam por esse processo, estão vivendo esse processo no atual momento. E nós temos uma sociedade, a sociedade brasileira, né, que é um tanto aquela coisa, né, você fala, a nós aqui, ainda diferente dos europeus, por exemplo, você fala que você é ateu, as pessoas, nossa, mas como assim você é ateu? Tem muita gente que nem sabe o que é ateu. Nem sabe o que é ateu, exato. Tem gente que pensa que ateísmo é coisa de ser adorador do diabo. Isso não faz sentido. O ateu não acredita em nada, nem que existe Deus do bem, nem que existe Deus do mal. Vê tudo isso como uma mitologia. Outro fato que eu gostaria de ressaltar, Fábio, que mesmo eu sendo ateu, eu gosto de ler sobre as religiões. Mas eu leio sobre as religiões como um fenômeno social e cultural, entendeu? Quando você passa a ter essa visão de que a religião é um fenômeno social e cultural, você começa a entender por que algumas guerras surgiram, entendeu? Guerra não surge por falta de Deus no coração, não, gente. É muito pelo contrário. Muitas guerras começaram por excesso de Deus, por gente acreditar que não, minha religião, minha raça, minha cultura é melhor, não sei o quê. E nisso você embute toda uma disputa de economia, de fronteiras, essas coisas assim, principalmente na Europa, né? Na Ásia também, o Império Otomano, era disputa de poderes, mas disputas entre a mesma religião. Exatamente, por exemplo, exatamente. Que até alguns anos atrás na Irlanda se matando protestantes e católicos. Tudo bem que tem todo um embrulho político envolvido, sim, exatamente. separação e etc.
mas você tinha atentados terroristas horríveis de cristão contra cristão. Assim como a guerra Irã-Iraque, muçulmano contra muçulmano. Sim. Mas de um lado xiita, do outro sunita, e toda aquela confusão, tudo, né? Então é uma coisa muito complicada. Outras guerras religiosas que nós tivemos aí, a guerra entre Índia e Paquistão nos anos 50, nos anos 60. Sim, sim. Né? Então são coisas realmente assim, a gente vê que a religião acabava justificando, não, tem que ir pra guerra mesmo, vamos matar todo mundo, vamos fazer massacre. Fulano não é o verdadeiro cristão, não é o verdadeiro muçulmano. Inclusive, esse ano teve um líder muçulmano lá no Oriente Médio, eu tenho até a matéria salva para a gente conversar mais à frente naquela conversa lá do Oriente Médio, lá que a gente estava marcando. Correto. Que um líder muçulmano acusando uma outra facção lá muçulmana de não serem verdadeiros muçulmanos. Nossa, isso aí coisa. É perigosíssimo, porque a partir de discurso desse você começa a banho de sangue. Exatamente. Então, a gente quando começa a avaliar a religião como um fenômeno cultural, social, essas coisas, isso te dá uma outra dimensão. E a gente vê o quanto ela pode ser perigosa. Tem gente que realmente chega assim e fala, não, mas a religião é boa, tira a gente da droga. Eu não discuto, realmente tem esse lado aí de ajudar as pessoas, não sei o quê, mas é complicado quando ela te embute um monte de preconceitos, de ignorâncias e os dogmas, né? E aí você, não, esse aí ele é inferior porque o que ele segue aí, essa religião dele de Umbanda é demônio. Aí a pessoa aceita isso porque o dogma você não questiona, né? Você não vai fazer questionamento. Não, mas a pessoa é boa, ele ajuda. Não, mas isso aí ele faz isso movido pelo diabo, não sei o quê. Então, sabe, é uma coisa muito perigosa. É uma coisa muito complicada. E na nossa sociedade. Isso mesmo da gente, que a gente é movido pelo diabo. Exatamente. Quantas vezes já não vi essas coisas assim, principalmente eu que sou divulgador de ciência, de astronomia, né? As pessoas mandam mensagens em inbox lá na página lá que a gente tem, não, porque vocês estão fazendo a coisa errada. E aí começa, né? Aí a gente tem dá até para tirar uma outra conversa. Eu pego os prints do meu canal de criacionista, você pega os do teu canal lá, e a gente traz, olha só isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui, então. Exato. E outra, viu? Assim, tem muitas pessoas que elas vêm tentar debater, né? Porque não tem argumento. Não só em questão de religião tradicional, como, sei lá, catolicismo, luteranismo, islã, judaísmo. Não. Isso já é um pouco já para os próximos vídeos que nós vamos fazer. Vem gente que está tão ligado aos seus dogmas que acredita em coisas como terra plana, cura quântica, que se você... A coisa mais engraçada que vieram me falar uma vez foi que não, se você, fizeram um teste lá, que pegaram um pedaço de bacon lá, de carne de porco, botaram imerso numa água e botaram na frente uns alto-falantes repetindo uns mantras lá budistas. E o bacon a carne não apodreceu. Não, a carne não apodreceu. Então tá, não, porque se o bacon virar porco de novo, né, velho? Começa a se reproduzir as células e de repente você tem um porco saindo do pote, aí, meu amigo, aí você tem que aceitar, não tem como. Não, mas aí, viu? Porque como é que chama? A palavra do mantra tem o poder de alterar a cristalização da água. Gente, cada pataquada, como assim, cada coisa assim. Cristalização da água? Não, tem gente que acredita que se você pegar um frasco de água e falar obrigado, amor, chuchu beleza, a água vai ter... memória da água, tudo bem, mas é que eu fiquei pensando na estrutura da molécula da água, né? Pois é, e tem gente que acredita nessas coisas, entendeu? Então o ateísmo não é só você negar essas religiões tradicionais, né? Mas não é negar por negar, é negar com uma convicção, aquela questão da dúvida metódica, né? Exatamente, a dúvida metódica, essas coisas assim.
Então a gente não é só essa coisa contra as religiões, mas contra toda essa bobagem que existe, né? As pessoas, elas às vezes eu penso que as pessoas querem acreditar em alguma coisa, seja Deus, seja em mantra que vai conservar a carne do porco, seja no cura quântica, o escambau, no Jesus, no vai saber o que mais, porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas, não sei, isso é uma ideia minha, acho que é muito difícil você se imaginar que você está sozinho num mundo, sozinho que eu digo, não assim, tô sozinho, não tenho família, não, mas assim, que nada do que você... É aquele desespero existencial, né? Aquele vazio Exato, existencial. vazio existencial, entendeu? Vem aquela coisa, né? Ah, não, como que eu vou acreditar que eu existo assim, de um acaso, que eu tenho um propósito para estar aqui e o universo vai conspirar a meu favor porque eu desejo muito uma coisa. Pô, eu desejo muito ganhar na Mega Sena da virada. Né? Só você não, não é só você não. Né? Eu faço a minha fezinha. Virada de ano novo, eu faço a minha fezinha. Eu sou mas eu não acredito na Mega Sena da virada. Tá vendo? Pois é, né? Porque eu também quero, eu quero ter um observatório, quero montar um estúdio aqui para fazer, né, os filmes de divulgação científica, os vídeos, né? Quero comprar uns livros, mas pô. E tem livro que é caro, tem livro que minha nossa, você chora para comprar o livro. É. E claro, né? Não é porque eu quero que o universo vai conspirar meu favor. Gente, o universo não tá nem aí para você. Se você existe, você deixa de existir. A nossa existência, sequer como espécie, é irrelevante para o universo. A gente Exatamente. A espécie humana na escala de tempo do universo é isso. Exatamente. Exatamente isso. A gente é muito pequeno, a gente vive muito pouco, né? Na escala do universo. Então, gente, as pessoas, sei lá, acho que é como eu falo, elas precisam dessa muleta às vezes para se manter em pé na vida, né? Enfim, são coisas assim da vida da gente, né? Então é isso, a mensagem aí que eu deixo, né, é isso, ninguém se torna ateu assim, não, vou dormir hoje, amanhã eu acordo ateu porque eu tô puto com a graça divina. Não, nada disso. É todo um processo de autoconstrução da gente como indivíduo, como ser pensante, né? E eu deixo aqui, assim, eu gosto muito de falar daquele filme O Nome da Rosa. Quem não assistiu, assista. É um filme dos anos 80, com o Sean Connery e o... Eu sempre esqueço o nome daquele... Christian Slater, lembrei. Christian Slater. O Christian Slater era bem mais mocinho na época, acho que tinha uns 19 anos, e ele fazia o papel do noviço, e o Sean Connery era o mestre, né? Eram monges católicos. Então eles vão para um monastério na Itália, acontece uma série de crimes, essas coisas. Não vou contar tudo da história, assistam. Mas tem uma frase que eles encontram uma biblioteca que ela está escondida. Ela é lacrada, essa biblioteca, eles encontram. E aí o noviço fala, nossa, mas quantos livros, quantas coisas interessantes para se aprender aqui, né? Por que eles guardam esses livros? Será que é porque eles são frágeis? Porque os livros eram manuscritos na época da Idade Média. Preservando o conhecimento, né? Um esforço de preservação. Exato, né? Porque eles são frágeis, essas coisas assim. Aí o mestre, que é o Sean Connery, fala, não, esses livros estão aqui guardados, eles estão escondidos, porque quando você tem o conhecimento, você começa a duvidar da palavra de Deus. E a dúvida, ela é inimiga da fé. Então eu peguei essa frase do filme e me lembrei muito da época de quando eu fazia catequese, porque eu tinha muitas dúvidas, eu queria entender, sabe, por que o cara foi crucificado, por que o outro mandou só açoitar, por que ele precisou falar com dois governantes, como dois governantes na mesma terra, poxa, e quem era o tal do Sinédrio que mandou, sabe, e ninguém me respondia. Né? Porque realmente, se eles fossem me responder, eles iam ter que começar a se questionar para poder responder. Eles iam, exatamente. Iam ter que começar como o próprio Nome da Rosa fala, a dúvida é o inimigo.
Exatamente. A dúvida é o inimigo da fé, né? É o inimigo da crença, do dogma, porque o dogma é aquilo que você aceita, não, aceito por convicção, aceito por fé, e não preciso pensar nisso. Mas não, a gente tem que estar sempre pensando, sempre duvidando de todas as coisas. Eu fico pensando, se a gente tivesse uma sociedade mais cética no Brasil, um pessoal menos crente, menos alienado, de certa forma, eu acho que a gente teria uma sociedade muito boa e uma política ainda melhor, né? Não estou aqui querendo falar que direita é melhor, esquerda é melhor, não, mas a gente duvidar de todos. É aquela questão do pensamento crítico, de você avaliar a informação que chega em você e você faz a sua avaliação daquela informação, o que é correto, o que não é correto, o que é aproveitável, o que não é aproveitável, enfim, e você reflete sobre isso e isso passa a fazer parte da construção da sua vida, né? Exatamente. Exatamente. Mas eu não gosto muito de falar de política, nem o objetivo do canal, mas o que a gente vê aqui no Brasil, não só nos últimos anos, mas décadas e décadas, se a gente for voltar, é cada vez o ensino sendo mais pisoteado, mais massacrado, justamente para que a grande massa da população não tenha esse raciocínio crítico, não tenha essa tendência de questionar. Não só com relação à religião, mas a qualquer coisa. Você quer aquela cultura massificada, que ninguém pensa, as pessoas só aceitam, porque esse é um povo que não exige seus direitos. Uhum. Exatamente isso. Né? Eu acredito que isso quando a gente vê, por exemplo, na Europa, o pessoal com maior respeito ao ateísmo, essas coisas, é porque o pessoal, mesmo os mais religiosos, desenvolveram lá, você teve uma cultura mais de dúvida, de respeitar o diferente, essas coisas assim. Coisa que aqui no Brasil nós anda complicado, né? Por essa questão, você, como eu disse, você fala que você é ateu, tem gente que já acha que é demoníaco, que você faz ritual. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. E falta aquela coisa de você, não, você é ateu, tudo bem, eu respeito, você é da Umbanda, eu respeito. Mesmo eu sendo ateu, eu convivo de boas com pessoas assim, que são católicas, umbandistas, candomblecistas, né? Que tem muito aqui no meu bairro, aqui é bairro periférico de São Paulo, então você acaba tendo muita gente do espiritismo, da Umbanda, católica, da igreja evangélica, essas coisas. Eu respeito a todos, né? Desde que também não venham bater na porta de casa de domingo de manhã, você aceita 7 horas da manhã, né? Você quer ouvir a palavra de Deus? Aí eu fico meio nervoso aí. Ainda bem que não passam mais aqui, né? O pessoal não vem mais por aqui. Então é isso, né? Era isso que eu tinha a falar. Bom, vamos então virar um pouquinho o jogo, porque eu acho injusto você expor tanto da tua experiência e eu ficar calado aqui, confortável, né? Então, agora eu vou falar da minha experiência e você vai pontuando o que você achar interessante, que você acha que pode acrescentar, né? Um dos motivos aí do vídeo é justamente que a gente começou a achar vários pontos em comuns na nossa história, e essa é uma conversa que a gente nunca tinha tido antes, né? Nos anos que a gente se conhece aí via Facebook, grupos de ateísmo e coisa assim, a gente nunca parou para ter essa conversa sobre... Eu até já postei em alguns grupos de ateísmo que as pessoas assim, às vezes perguntam o que te levou a ser ateu, etc. Mas nós dois a gente nunca conversou sobre esse tema, né? E nessa conversa é que surgiu essa ideia do vídeo pela importância, para passar aquela coisa que, como você falou, o ateísmo não é uma questão de um passe de mágica
você não acorda um dia, de repente, eu sou ateu. É um processo. Você pode até não admitir que você era ateu durante esse processo. No final, você admite. Né? Você vai passar um bom tempo tentando justificar, tentando etc e tal. E agora vou calar um pouquinho a minha boca desse aspecto geral e falar da minha experiência, porque esse é o objetivo, eu estou enrolando demais. Vamos lá. Bom, assim como o Rafael, eu sou de família católica, né? Eu estudei em escolas católicas praticamente a minha vida toda, pré-escola católica, ensino fundamental católico, exceto por 2 anos que eu quis sair da escola católica, eu fui para uma escola que não tinha nenhuma denominação religiosa, era uma escola. Não que os donos da escola fossem ateus, não, isso não existe no Brasil, infelizmente. Né? Mas a escola em si não era uma escola vocacional. E não teve nada. Eu quis sair dessa escola católica não por questão da religião, mas por umas questões pessoais que eu vou até entrar, mas eu vou deixar um pouquinho para mais adiante. E depois eu voltei no ensino médio para a escola católica e acabei numa universidade católica. E eu tive aula de ensino religioso até na universidade. É o cúmulo, né? Mas fazer o quê? As turmas anteriores tiveram até mais azar do que eu, porque o ensino religioso nessa universidade católica era uma disciplina chamada Problemas do Homem Contemporâneo. Só que era ensino religioso. E você tinha o módulo 1, 2 e 3. Então eram 3 anos que você aturava dos problemas do homem contemporâneo. Tá? Era um ensino religioso bem disfarçado, assim, sabe? Mas era ensino religioso. Mas vamos lá. Aí eu fui empurrando com a barriga esses problemas do homem contemporâneo. Eu só fiz o primeiro, que estava na grade obrigatória, né, e tal. E os outros você tinha que marcar em um horário fora daquela grade. Né, e tinha que ir na universidade fora do teu horário normal lá para fazer isso. E eu fui empurrando com a barriga, sabe? Porque eu já era ateu, e aquilo era ensino religioso, eu não queria fazer. E eu fui empurrando com a barriga. Eu devia ter feito 2 no segundo ano, o 3 no terceiro, e eu fui empurrando. E aí virou optativo. Na grade, o módulo 2 e 3 viraram optativos. Aí eu falei, ó, fugi. Escapei. Mas vamos lá. Então, eu sou de família católica, né? Tem algumas pessoas ligadas ao espiritismo de forma geral na minha família, algumas pessoas ligadas a aquele lado de origem mais africana do espiritismo, e tem o pessoal mesa branca, né, o kardecista, enfim, como você queira denominar. Então, tem essas vertentes espíritas, mas a grande religião que domina a família, né, a doutrina, é a doutrina católica, né? Eu fui criado como opa, saúde. Espirrei. Então a grande influência é a Igreja Católica. Aqui no Brasil, eu acho que não tem ninguém que não tenha tido pelo menos um contato sutil com a Igreja Católica, né? O último censo fala o quê? 60, 70%, 60 e 70% de católicos Parece que na é população, isso. aí 20% de evangélicos, mais ou menos, e o resto outras religiões, ateu, sem religião e etc. Mas enfim. Então, eu tenho essa família também bem religiosa, e eu fui criado no dogma religioso, assim como o Rafael, eu também passei pela catequese. E a coitada da minha professora de catequese era a minha vizinha do andar de baixo. Já era uma mulher adulta, casada,
E apesar de que na época, a gente está falando isso de década de 80, né? Talvez muita gente que esteja nos assistindo agora seja bem mais novo, já está num outro contexto diferente, em que cresce ouvindo falar de ateísmo nas redes sociais, né? Em um ou outro filme você vê um ateu, e que nem sempre é muito bem representado, né? Já teve, acho que até uma novela, alguém que falou em ateísmo. Eu acho que teve uma novela que deu até uma controvérsia lá. Mas ainda aqui no Brasil a gente está começando a aparecer agora, os ateus, né? É de poucos anos para cá. Mas década de 80, 90, você não ouvia sequer a palavra ateu. Ateísmo não era uma possibilidade, né? Exato. Eu Era gosto muito de até pejorativo. Era até, não só, e né? por ser pejorativo as pessoas não falavam. Né? Quando falavam era com conotação negativa e mesmo assim não era falado. Hoje, mesmo que se fale com uma conotação negativa muitas vezes, vindo de teístas, você ouve a palavra ateu. Antes você não ouvia. Eu me Exato. lembro que ainda na época da catequese eu não me considerava ateu. Eu já estava com a pulga atrás da orelha sobre diversas coisas no dogma religioso, porque você fica pensando como é que isso é possível, né? Como é que uma cobra fala? Como é que a água vira vinho? Como é que uma pessoa anda em cima da água? Ah, mas Deus pode, Deus faz, né? E, e você cresce ouvindo isso. Na minha época de catequese foi um pouco diferente do Rafael. Eu não me questionava tanto na época, porque por uma questão de doença na minha família, a minha mãe estava muito doente na época. Eu não falo que tenha tido má intenção nisso, mas diversas pessoas na minha família colocaram na minha cabeça que eu tinha que ser um bom cristão, que eu tinha que rezar para Deus, para Ele curar minha mãe, que eu tinha que ser um modelo de cristão, porque só assim a minha mãe ia escapar do câncer, né? E tratamento de câncer na década de 80 para hoje, a coisa é bem É, diferente. Era ridiculamente primitivo por comparação, né? era bem mais sofrido, né, o tratamento do Sim, câncer nos anos sim. 80. Então, aí teve uma questão de erro médico também, porque a minha mãe inicialmente ela teve câncer de mama e aí retirou o seio, né, e tal. Só que aí houve uma questão de erro médico, o médico não tirou todo o tumor e o câncer voltou anos depois. E foi nessa época que o câncer voltou que eu estava fazendo a catequese. Foi aí que a coisa ficou realmente feia, né? Ela passou por um período de remissão e quando voltou turbinado e aquele pega para capar foi uma situação horrível, né? E nessa época eu tinha meus 10 anos de idade. A minha mãe faleceu, eu estava com 11. Bom, e ainda assim, depois da minha mãe falecer, ainda tinha uma certa pressão da família falando: ah, você tem que ser um bom cristão para que a sua mãe fique feliz no céu, né? Então você tem toda essa pressão, essa chantagem emocional que não ocorreu só comigo, ocorre com muita gente. Você tem que ser cristão, você tem que acreditar em Deus, senão você vai queimar no inferno. Isso aí é apelo à emoção, é apelo ao medo, aposta de Pascal, enfim. São argumentos puramente falaciosos, mas que eles são feitos diariamente em cima de milhares de pessoas. E eu ali com meus 10, 11 anos, enquanto eu passava por toda essa confusão
na minha cabeça religiosa e tal, eu sempre gostei de ler. É a desgraça de todo mundo que vira ateu, né? Você começa porque você gosta de ler. Exato. E eu nunca fui exatamente uma pessoa muito sociável, né? Eu tenho um senso de humor muito particular, eu gosto de assuntos que a maioria das pessoas não tem interesse, eu gosto de ciência, eu gosto de filosofia, né? E história e por aí vai. E nessa época, a minha paixão era paleontologia, né? Ah, Durante o recreio, eu e mais alguns poucos colegas, a gente se enfiava na biblioteca. Lembrando que eu estudava num colégio católico, né? E o nome da bibliotecária era Graça, então era uma graça à parte, né? Eu gosto muito de pensar no quão é engraçado eu ter sido introduzido à paleontologia com livros que eu lia no colégio, né? E quem me entregava o livro para que eu lesse era uma bibliotecária chamada Graça. Então foi por meio da graça que eu me tornei ateu, né? Enfim. Vamos lá. Não que ela fosse ateia, eu não tenho a menor ideia qual era o posicionamento dela. Isso não era relevante. Para mim também, eu não me considerava ateu naquela época, por toda essa correto. pressão. Eu tinha que ser cristão. É aquela coisa. Eu sempre tive aquele espinhozinho ali, sabe, da dúvida, aquela coisa que fica incomodando na tua mente, que, sabe, nem tudo está encaixando tão bem quanto as pessoas ao redor falam. Mas você está sozinho no mundo nesse sentido, porque todo mundo ao teu redor acredita e você fala para você mesmo, é impossível tá todo mundo certo, tá todo mundo errado e eu tá certo, Uhum. né? E isso cria uma sensação de solidão muito grande, né? Um desespero existencial de se aquilo não existe, qual é o nosso destino? E no meu caso era muito complicado nessa época eu me questionar a esse respeito, porque era aquela coisa de medo mesmo, que se eu tivesse certo e as pessoas erradas, a minha mãe não existia mais. Sim. Né? Então a fé mantinha a minha mãe existindo. Hoje em dia, como ateu, pensar nisso é bobo, porque eu sei que quando ela morreu, ela deixou de existir. Não tem mais, não existe mais aquela pessoa. Mas para uma criança de 10, 11 anos, pensar que a mãe vai deixar de existir, não só morrer, porque para o religioso a pessoa morre, a alma continua existindo. Seja um espírita que fala que ela vai reencarnar, ou um cristão que fala que ela vai para o céu ou para o inferno, enfim, a alma ainda existe, né? Correto. Então, eu, apesar de ter aquela dúvida lá no fundo, eu procurava enterrar isso. Eu adorava a paleontologia, isso me colocava muito em conflito, porque de um lado você tinha a catequese falando do modelo de criação do mundo, do universo baseado no Gênese, e do outro eu lia livros científicos me falando que não era bem assim. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro é que não foi nessa época que eu comecei a ler sobre ciência. Eu tinha um tio que eu não tenho a menor ideia de qual era o posicionamento dele em relação à religião, mas ele sempre me dava livros de aniversário. Então eu tinha livros de biologia marinha, de botânica, só livros assim de conteúdo científico que ele me dava.
com uma única exceção. Ele me deu uma Bíblia em espanhol que tinha umas ilustrações muito loucas. Mas eu nunca consegui ler aquela Bíblia porque eu não falava espanhol. Né? Nessa época eu mal e porcamente falava uma coisinha de nada de inglês, lá com os meus 10, 11 anos. Ruim demais o meu inglês, meu espanhol, então era praticamente não existente. Aliás, até hoje eu nunca estudei espanhol. O pouco que eu sei de espanhol é por convívio com espanhóis, que mais à frente eu tive mais contato com espanhóis. Eu já tinha algum contato, mas ninguém nunca falava em espanhol perto de mim. Mais à frente eu tive contato com a língua, com um pouco mais de frequência, e você vai desenvolvendo um portunhol, né? Mas enfim. Sim. Então eu nunca consegui ler aquela Bíblia dele, eu nem sei que fim levou essa Bíblia. Hoje em dia eu não tenho mais nenhuma Bíblia em casa. Eu me livrei de Bíblia em casa. Talvez eu tenha uma da época de catequese escondida em algum lugar. É possível. Pode estar. Agora que eu parei para pensar, ela pode estar numa gaveta escondida em algum lugar. Mas enfim, a minha casa, ela sempre teve crucifixos, uma imagem da Nossa Senhora de Fátima enorme em azulejo, né, na parede assim, decorada e tal, com espaço para iluminar, sabe, lâmpada direcionada em cima da coisa e tal. Então é uma família com bastante força assim o catolicismo, né? E nessa época da doença da minha mãe, você tenta qualquer coisa, né? No meio do Exato. desespero de um ente querido estar morrendo e você não pode fazer nada, isso é desesperador demais. Era desesperador para mim, era desesperador para meu pai. E por causa de algumas pessoas na família terem esse contato com o espiritismo, o meu avô materno, ele era espírita. E, como eu falei mais cedo pro Rafael antes de começar a gravar, eu tinha um livro que talvez ele até exista aqui em algum lugar em casa perdido, que era um livro sobre espiritismo desse meu avô materno. E eu gostava muito de ver esse livro. Na época, com os meus 3 anos de idade, eu praticamente não lia nada, eu lia muito pouco. Eu me lembro, eu tenho memórias da minha infância de 2 anos de idade. E com 3 anos Uau! eu já estava começando a ler algumas coisas, assim, né? Aos 6 anos completos, eu já tinha lido a obra completa do Monteiro Lobato. Né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, vários outros livros, eu tenho até hoje a obra completa dele. Enfim, eu comecei a ler muito cedo e esse tio me dava esses livros de ciência. E eu tive esse contato com o espiritismo, esse avô materno, ele tinha esse livro que tinha ilustrações falando de demônios, de anjos, de céu, de inferno. E eu estava comentando antes com o Rafael que tudo bem, anjo e demônio, você pode até argumentar que o anjo ou o demônio apareceu na Terra e a pessoa viu e desenhou. Mas como é que a pessoa faz um desenho do céu e do inferno? Da onde sai essa ilustração? E na Bíblia Ilustrada que eu também tinha alguns desenhos, assim, tinha o desenho da Torre de Babel, sabe, aquelas coisas mais importantes. Você chegava no livro do Apocalipse, tinha a besta, né, todo o berremote, aquela coisa toda da Bíblia desenhada lá, né, o Jardim do Éden, enfim. Todas as passagens mais importantes, mais famosas, tinham suas ilustrações, a crucificação, etc. E tal. E esse tipo de ilustração sempre provocava muito efeito em mim, porque era uma coisa mais palpável, né? Você não vê milagres acontecendo no teu dia a dia. Então já era um sinal desse meu lado cético, né? Eu queria que a coisa fosse o mais tangível possível, né?
eu queria poder apreender aquela informação. Nessa época, de acordo com a psicologia, a gente está falando de raciocínio concreto, né? Enfim, eu não vou entrar em Piaget agora, mas é uma época que você precisa muito dessa coisa de você poder pegar, ver, experimentar, né? Sim. E essas ilustrações me davam um pouco disso e provocavam a imaginação, né? Porque você vê a ilustração e aquela ilustração toca num ponto da tua estrutura como indivíduo, porque você cresce ouvindo aquelas histórias, então aquelas histórias ganham vida, você passa a visualizar as histórias, você consegue imaginar as cenas, né? E eu também sempre gostei muito de filme de terror, então esse negócio de anjo, demônio, eu sempre. Mesmo agora que hoje em dia, sendo ateu, eu vejo filmes de possessão demoníaca e eu me divirto adoidado. Mas aí a gente entra na questão do gostar de ser assustado, que algumas pessoas têm isso, né? E a gente pode conversar num outro vídeo, foge do assunto. Mas vamos lá. E aí, aos 11 anos, eu ainda não conseguia me questionar com relação. Eu ainda me considerava um cristão. Eu precisava ser cristão. Só que o tempo passa. E as feridas aos poucos vão cicatrizando, né? Você aprende a viver com essa nova situação. Era eu e o meu pai. E o meu pai foi um pai e uma mãe para mim. Eu adoro ele. E ele é cristão. Até hoje a gente conversa sobre isso. Uns meses atrás a gente teve uma conversa bem interessante sobre a aposta de Pascal. E levou tempo para a gente chegar nesse pé de poder ter pelo menos uma discussão entre nós dois, sem um atacar o outro. Principalmente ele me atacar. Porque ele ainda está preso no dogma religioso, então ele se preocupava muito, ele falava para mim, mas e seus valores cristãos, né? E alguns outros vícios linguísticos, do tipo ateu à toa, que eu falei para ele, não fala isso, que é ofensivo. Né? Exato. Dá a impressão que o ateu é um vagabundo, que ele não tem nada na vida, ele não tem valor nenhum e tal. E depois que eu expliquei isso para ele, ele não usa mais o termo ateu à toa, então é uma vitória. Né? Eu agradeço a Darwin por isso. Mas vamos lá. Interessante. É interessante fazendo aqui um adendo, né, que as pessoas, assim, é muito comum elas serem ofensivas com ateus, tanto com essa expressão ateu à toa, quanto com a expressão que eu vejo muito usarem com jovens, que é o ateu todinho. Que essa expressão ateu todinho, ela está muito ligada, assim, você é ateu por revolta, por você modinha, é só um revoltadinho. Por revolta. Eu Entendeu? não ganhei meu todinho, então eu virei ateu. Bem isso. Exatamente isso. Mas continue, você sabe interessante. que depois vamos falar um pouco desse ateu todinho. Eu tenho umas ideias bem interessantes com relação a esse ateu todinho. Mas vamos lá. E eu mesmo, quando eu estou conversando com outro ateu, às vezes eu uso o termo ateu todinho, mas numa outra conotação e depois eu explico isso. Claro. Mas vamos lá. E aí as cicatrizes vão se fechando, você aprende a viver sem aquela pessoa que você perdeu, né? E eu continuei lendo. Então, eu fui cada vez tendo mais contato, com mais conteúdo científico e tal. Meu pai não tem formação científica, minha mãe não tinha formação científica, a minha madrasta não tem nenhuma formação científica, e os três eram católicos. Então, em casa eu não tinha muito acesso a material científico. Mas eu gostava muito daqueles kits de química. Você lembra de brinquedo que lembro, alquimia. Que eram os produtos químicos todos diluídos em água e vinha com um manual para você fazer experiência, você fazia sangue falso, você fazia vários experimentos. E eu era tarado por isso. E em festas de aniversário, assim, né? Vários anos eu ganhei isso
E eu gastava todos os produtos. E como eu gastava todos os produtos, eu começava a fazer experiências com coisas de casa, né? Engraçado que eu fazia aquela experiência do permanganato com a glicerina, que você mistura e pega fogo. E eu nunca botei Sei fogo qual em é. casa. Eu fazia aquilo, né? Nesse sentido, eu sempre fui muito responsável com manusear esses produtos. Eu nunca me envenenei, nunca tentei envenenar ninguém, nunca botei fogo em nada, né? Mas então eu sempre tive, por um lado, eu tinha essa doutrinação católica muito forte, muito presente na minha vida, e por outro, sempre teve aquela formiguinha cética no ouvido, assim, falando: onde é que está a prova disso? Isso precisa ser fundamentado em alguma coisa que você possa avaliar. Não pode ser só falar por falar. E a minha vida foi seguindo. Por volta dos meus 13 anos, eu descobri a filosofia, né, na biblioteca dessa escola católica, o Colégio Santista, uma escola marista, com irmãos maristas. Que o irmão marista, para quem não conhece, ele é quase um padre, né? Então, é, depois, depois de uma certa data lá nesse colégio, já não tinha mais irmãos maristas, porque eu acho que ninguém queria ser irmão marista, né? Uma vida muito ligada à religião. A maioria das pessoas não gosta de ser religioso da boca para fora, de ir no máximo uma horinha por semana na missa, mas dedicar a vida à religião não é muita gente que faça isso, né? Que abra mão da sua vida pessoal em nome da crença religiosa. E que bom que é assim, que bom. Porque as coisas iam ser muito mais complicadas. Né? A gente já tem muita gente explorando o desespero e medo dos outros. E aí eu descobri a filosofia. E eu li Bergson, né, que fala sobre a questão do tempo real e o tempo cronológico. Eu li Descartes, eu li Platão, já sabe o mau caminho, né? Que tudo te leva aonde a Nietzsche. E lá pelos meus 13, 14 anos eu descobri Nietzsche. E foi a primeira vez que eu tive contato na minha vida com alguém que afirmava que Deus não existe. E durante essa época, assim, principalmente dos 15 anos em diante, quando eu voltei para o ensino médio nessa escola católica, eu participava de grupo de jovens na escola, né? É a mesma coisa do grupo de jovens em igreja, porque a escola ela tinha vocação católica. Então a gente tinha uma orientação religiosa, o tema dos encontros era religioso. Só que eu sempre tive a impressão que, no fundo, o pessoal que estava lá no grupo de jovens estava lá não pelo motivo religioso, né? Estava lá por outros motivos. Para se divertir, porque esse colégio santista, ele tinha uma colônia de férias que só ia para essa colônia de férias quem era parte desses grupos aí de jovens religiosos, né? Então, em nome de passar um final de semana jogando vôlei na praia com amigos e amigas, né? E um dos motivos de eu participar desse grupo religioso, e agora eu vou me escapar de vez, porque eu vou estar admitindo uma coisa que na época eu não admitia. Eu era apaixonado por uma menina que estava nesse grupo religioso. Ela pode até ver esse vídeo. Se você está vendo, hoje em dia a nossa amizade é só amizade, mas na época eu era apaixonado por você, né? E é engraçado que muitas pessoas que cruzaram a minha vida nessa época, a gente não falava de ateísmo
Ninguém era ateu, né? Eu ficava sozinho com a minha descrença, e eu criei uma expressão para isso. O ateu, o complexo de ateu sozinho no mundo. Você Uhum. fica vivendo uma situação de eu não posso estar certo, eu não posso ser o único ser humano que percebe que isso é real, que que a ciência, o universo surgiu assim, assim, assado, e contradiz a Bíblia, que aquilo ali é imaginário. Uhum. E essas pessoas, muitas delas eu acabei perdendo contato porque o ensino médio acaba, cada um vai fazer uma universidade diferente e tal, e você acaba reencontrando as pessoas depois na vida, agora com rede social e tal. Eu vim reencontrar essa menina e um outro amigo também por causa de rede social, agora praticamente 20 anos depois do ensino médio. E tanto essa menina quanto esse amigo que eu conversei antes com o Rafael, que era de um grupo próximo de amigos, os dois Uhum. são ateus. E a gente se esbarrava uns nos outros e a gente vivia essa falsa religiosidade, né? Essa persona religiosa que você vestia para poder interagir na sociedade, né? E você às vezes nem admitia para você que você era ateu. E anos depois eu fui encontrar com essas pessoas e, nossa, a gente se conhecia, a gente conversava e a gente nunca falou de ateísmo. Eu só vim descobrir que vocês são ateus agora 20 anos depois, Você vê? né? Bom, e eu, quando eu cheguei na universidade, na época eu já não me considerava exatamente um teísta. Eu já tinha entrado em contato com de leve com o ateísmo pelo Nietzsche, mas o dogma religioso ainda é muito forte, e para você se desvincular dele leva tempo, né? Então, nessa época, eu ainda me considerava um agnóstico, né? Um teísta agnóstico. Eu ainda meio que me forçava a acreditar, no fundo eu não acreditava, mas eu falava para mim mesmo que existia um Deus, e isso lentamente, de um teísmo agnóstico, foi parar num panteísmo, porque você entra naquela ideia da consciência universal, que Deus e o Uhum. universo são uma coisa só, porque você não consegue achar nenhuma evidência sólida para que Deus exista fora da realidade que a gente consegue. Fora do tempo e espaço, né? Não existe um fora do tempo e espaço no nosso universo. Então, para Deus poder interagir com o universo, ele tem que ser parte do universo. Enfim, a gente fica tentando processar isso na cabeça, tentando dar colocar forçar um raciocínio lógico nisso, né? E até você conseguir se desvincular completamente. Eu fui um teísta agnóstico, eu fui um panteísta, e aí chega naquele belo momento que você fala, não tem escapatória, eu sou ateu mesmo. Eu sou um ateu agnóstico. E como eu já falei nos vídeos, um bully, um dragão e um ateu, o ateu agnóstico, o ateu cético, é o ateu que é ateu porque ele nunca encontrou uma evidência de que Exato. exista um ou mais deuses, né? Exatamente. E a minha trajetória pro ateísmo foi mais ou menos essa. E a partir do momento que eu me defini como ateu, eu comecei aos poucos a, a falar que eu era ateu. Primeiro entre amigos, entre as pessoas que trabalhavam comigo e tal. E eu fui lentamente preparando o meu pai, né? O resto da minha família, foda-se,
se quisesse me banir. Mas o meu pai é uma figura muito importante para mim até hoje. E falar para ele que eu era ateu, eu sabia que ia magoar ele. Porque ele é cristão, ele ia se preocupar comigo, com o destino da minha alma, etc e tal. E eu precisei de anos e anos para preparar o meu pai para finalmente falar para ele, pai, eu sou ateu. Né? Então, eu acho que eu devo ter levado uns 2 ou 3 anos da minha vida com meu pai achando que eu era um agnóstico, né? Que, tipo assim, eu ainda acreditava, eu só não... que eu ainda era um teísta agnóstico, né? Uhum. Que eu ainda acreditava, mas eu não tinha provas, né? Só que esse negócio de teísmo, agnosticismo, gnosticismo, ateísmo, esse tipo de coisa, é complexo demais pro meu pai. Meu pai não tem um background em filosofia, ele não tem uma formação científica, ele é religioso porque ele vê coisas boas na religião, valores bons, e ele é uma boa pessoa, né? E eu respeito isso no meu pai. A gente teve uma conversa anos atrás, logo que ele estava começando a entender a coisa do meu ateísmo, que foi sobre... Ele falou, mas e os seus valores cristãos? Né? Eu te eduquei para que você fosse uma pessoa honesta, para que você fosse uma pessoa boa e não sei o que e tal. E isso para ele era uma coisa sincera. O cristianismo era inseparável dos valores éticos e morais. E muito religioso. Ah, entendi. Como se fosse assim, fora desses valores cristãos, que eu acho que eles são cristãos, quando na verdade eles são valores humanos universais. Exato. Né? As Fora religiões disso, sequestram esses valores humanos e falam que, na verdade, isso é um valor religioso. É o dogma que é Deus que te dá esse valor. Quando a gente pode entendi. ver por diversos experimentos, tanto na psicologia quanto na biologia, para quem não sabe, psicólogo também trabalha, na hora de fazer experimentação, a gente também trabalha com animal, porque experimentação com o ser humano em psicologia é algo muito complicado e dá muita treta. Um dia eu falo de experimentos que bagunçaram com a vida das pessoas que participaram. Porque para você estudar o comportamento, você precisa manipular o comportamento. Uhum. Então, para você estudar como a mente de uma pessoa funciona, você precisa forçar certas situações, você precisa manipular aquela pessoa. E tem diversos exemplos, tanto na psicologia comportamental quanto na psicanálise. Nas mais diversas áreas da psicologia, você tem experimentos que são de deixar o cabelo em pé. Eu tô com o cabelo raspado, não dá pra ver, mas uma pessoa normal que olhasse, né? E um outro dia a gente fala sobre isso, que é muito interessante. Mas a gente pode ver experimentos demonstrando que animais têm empatia. Um animal, ele sente a perda, principalmente animais de bando. Ele sente a Certo. perda de um colega do bando. Você pode ver isso em elefantes, em macacos, em cães. Em qualquer animal de bando, um dos animais morre, o outro fica ali cutucando ou com a pata, ou com a tromba, ou com um focinho, tentando fazer aquele que morreu se mexer, né? Uhum. Então você tem muita coisa demonstrando que animais são capazes de empatia, né? Ou seja, é um traço que é muito mais primitivo na evolução das espécies do que a raça humana. Não é um traço humano. É um traço que a gente já herda há
muito antes da gente deixar de ter aparência de macaco peludo, porque nós somos macacos, né? E tem religião que sobe pelas paredes. Nós ainda somos macacos, nós somos primatas, nós estamos no mesmo grupo. Aceitem isso, não tem escapatória. Sabe o que isso me faz lembrar? A minha avó, que era religiosa, e isso eu já estava na adolescência, eu gostava de ler sobre paleonto também, um pouquinho. Aí eu lembro que eu falei para ela que a gente tinha uma ascendência comum. Eu falava isso, não é que nós somos descendentes de macaco. Nós temos uma ascendência comum com os símios, né, com os macacos. E a minha avó, eu lembro dela falando, não, onde já se viu isso? Aquele bicho todo peludo, esses bichos peludos não é gente não. Aí sabe o que eu me lembrei? Eu tava lembrando esses dias, inclusive, falando com a minha família. Aí eu falei pra ela, vó, então pra senhora o Tony Ramos não é gente? Ela ficou brava comigo. Esse comentário, ou ela ia ficar pé da vida contigo, ou ela ia cascar o bico, né? Das duas, não tem como. Essa do Tony Ramos foi fogo. Né? Pois é. Mas é aquela coisa. E quando eu falo nós somos macacos, é porque nós estamos no mesmo grupo. Né? Se a gente vai na árvore da evolução de todas as espécies, né, todos os seres vivos estão ligados. E os grupos mais próximos da gente, nós somos mamíferos. Dentro dos mamíferos você tem os primatas lá, enfim. A classificação é bem complexa, eu não quero entrar nisso porque eu não sou biólogo. E eu vou errar. Mas depois eu até coloco na descrição desse vídeo aqui a classificação lá, pra vocês darem uma olhada. Mas é uma coisa que é realmente complicada. O religioso, mesmo que ele não seja criacionista, tem muito religioso que tem uma certa resistência a entender esse parentesco, né? Nós não somos filhos dos macacos, nós somos primos, né? Ele é nosso primo evolutivo. Aí vem aquela falácia famosa de se nós viemos dos macacos, por que ainda existem macacos? Porque eles são nossos primos evolutivos. Nós viemos de um ancestral em comum, né? Eu posso até... Eu não sou biólogo, eu posso até cometer um erro nisso, mas pelo meu vago entendimento do assunto, que não é o de um... Eu sou um leigo, eu não sou um profissional, mas pela minha leitura, eu cheguei ao entendimento de que chimpanzés e gorilas evoluíram num ambiente de selva, né? Eles são mais adaptados à vida em selva. O ser humano, ele evoluiu na savana, né? Então, em algum momento, essa população... Eu posso estar enganado. Pode ter alguma outra espécie que me contradiga, mas eu não sou biólogo. Se tiver algum biólogo assistindo e perceber algum erro, por favor, esclareça, né? Mas o meu entendimento dessa questão é que em algum momento tem esse ancestral comum e duas populações, uma população se dividiu em dois e parte dessa população continuou vivendo em selva, outra parte passou a viver em savana, ou talvez originalmente fosse de savana e um grupinho se encaminhou para a selva, não sei. Mas essa população se dividiu e uma parte se adaptou à savana e outra parte à selva, e gerou, ao longo de muitos e muitos anos, diferenças evolutivas, né, por meio de mutação, seleção natural e etc. e tal. Várias espécies diferentes. Nós temos diversas espécies de macacos, de primatas e tal. Os lêmures são nossos parentes mais distantes que os chimpanzés e gorilas, mas eles são nossos parentes também, enfim. Correto. Bom, e aí tem uma outra coisa que, mesmo sendo publicamente ateu, e essa última parte eu fui meio que forçado a isso, porque, primeiramente, por uma questão ética, primeiro que como profissional eu não costumo falar
para o meu paciente que eu sou ateu. E tem até uma coisa engraçada, eu já ajudei pacientes a encontrar a religião. Olha só. Eu não posso entrar em detalhes porque seria antiético, mas eu tinha um paciente que ele convivia com... Ele era com uma outra pessoa, né, uma mulher lá, que era de uma certa religião, e essa mulher queria impor essa religião a esse paciente. E esse paciente, ele originalmente era de um outro grupo religioso. Eu não posso falar quais são os grupos religiosos envolvidos, porque um deles é uma minoria e facilitaria para descobrir quem é essa pessoa, então eu não posso mencionar. Mas são duas religiões completamente diferentes. E o processo de psicoterapia, o psicólogo está lá não para impor os valores dele, mas para ajudar o paciente a encontrar o caminho dele na vida, né? Uhum. E o caminho desse cidadão levou ele a essa religião dele. Entendeu? Entendi. Que era diferente da religião da cônjuge. Tá? E não estamos falando de algo tipo um era batista, o outro era católico. A diferença era bem mais gritante. Tá? Mas eu não falava para os meus pacientes, e não é um assunto que eu normalmente trate com o paciente do meu ateísmo, porque o meu ateísmo ele é meu. Ele é um valor meu, eu cheguei a ele por um processo longo durante a minha vida, né? E cada um tem o direito de acreditar no que quiser. Eu não posso forçar ninguém a ser ateu, e nem quero. E alguns anos atrás, em um grupo de ateus no Facebook, que o Rafael fazia parte, eu conheci ele nesse grupo, inclusive, né? Não vou fazer propaganda de qual é o grupo, mas eu me tornei administrador nesse grupo, e um outro administrador desse grupo, ele teve uma desavença comigo, que foi bem irracional, por questões de regra lá, enfim, não tem a ver com o ateísmo em si, tem a ver com uma certa postura. Eu acredito que a regra para um é a regra para todos, né? Todo mundo tem que ter... Se você tem um direito, a pessoa do teu lado tem que ter o mesmo direito. Se você tem um dever, a pessoa também tem que ter um dever, né? Se você começa a criar categorias especiais, no final ninguém tem os mesmos direitos, começa uma situação complicada e você gera preconceito, né? Enfim, esse cidadão, ele fez uma coisa muito antiética, que eu usava no Facebook, eu usava um outro nome que não o meu, porque eu não queria que meus pacientes tivessem acesso à minha vida privada. Porque o psicólogo, por uma questão, eu sigo uma abordagem psicanalítica, não é psicanálise freudiana, mas ainda é uma abordagem psicanalítica, né? E a gente trabalha com transferência e com transferência, que é o paciente projetar os conteúdos dele no terapeuta, né? Ele não sabe como é que é a vida do psicólogo, então ele imagina coisas na cabeça dele sobre a vida do psicólogo, então isso facilita para ele falar da vida dele com o psicólogo, né? Isso é uma explicação bem superficial da coisa, porque não é o objetivo. E por causa disso eu usava um apelido e não o meu nome no Facebook. E esse sujeito foi lá e denunciou o meu Facebook, eu sei que foi ele. E isso fez com que eu tivesse que apresentar, mandar cópias da minha documentação pro Facebook para não perder o meu perfil, né, provando que eu era quem eu era. Uhum. E aí, desde então, o meu Facebook ficou com o meu nome. Então, de certa forma,
ele me forçou a assumir, enquanto profissional, que eu sou ateu. Para outros profissionais, eu já assumia que eu era ateu. Eu só não trazia esse assunto para pacientes. Eu tinha muito cuidado de deixar o ateísmo, não porque era porque eu era ateu. Se eu fosse cristão, eu faria a mesma coisa. Se eu fosse muçulmano, eu faria a mesma coisa, porque religião não se mistura com a saúde mental. Né? Dentro do espaço do consultório, eu estou lá para tratar da saúde mental de alguém. Eu não vou envolver os meus valores, eu não vou envolver crenças. Isso é para qualquer psicólogo ético. Não é porque eu sou ateu. Correto. Tá? E aí temos também um assunto para mais um outro vídeo da psicóloga cristã. Né? A gente pode conversar uma outra vez. Mas aí esse último passo para ser publicamente ateu, até alguns pacientes sabendo que eu era ateu, eu fui forçado, né? E de vez em quando eu tenho que lidar com algum paciente que descobre que eu sou ateu e eu tenho que explicar, olha, eu sou ateu, mas o meu ateísmo ele fica fora do consultório. Exato. Então, não que os meus colegas profissionais tinha até uma fonoaudióloga que ela não sabia conversar comigo. E não porque ela era intolerante nem nada assim, mas ela nunca tinha tido contato com um ateu na vida. A gente trabalhava junto na mesma instituição e ela de vez em quando falava vai com Deus, ou graças a Deus, sim. Ou usava alguma expressão de origem religiosa que a gente tem no nosso vocabulário, porque a nossa sociedade é profundamente religiosa. E aí, quando ela falava alguma coisa dessa na minha presença, desculpa, não, desculpa. Eu falava, não, relaxa. Se eu tivesse problema com alguém me falando graças a Deus, ou vai com Deus, ou o que quer que seja, eu teria que me mudar do Brasil, porque aqui você ouve diariamente. Claro. É muito comum, né? Inclusive em espanhol isso, né? Na Argentina também se fala muito. Deus te bendiga, vaya con Dios, e assim por diante. A Espanha e Portugal eram países muito católicos. Eles eram um bastião do catolicismo junto com a Itália na Europa. Eram os 3 países mais católicos da Europa. E nós fomos colonizados principalmente por portugueses, com um bom número de espanhóis, italianos, e aí italiano mais aqui na região de São Paulo, né, e tal. No sul você tem os alemães. No Nordeste, acredite se quiser, tem muito descendente de holandês, né? Enfim. Mas os espanhóis, os portugueses, eles enfiaram à força o catolicismo aqui na América Central, na América do Sul, né? E inclusive no México, que é a América do Norte, né? É muito presente. Nos Estados Unidos, a influência católica vem de italiano, vem de irlandês, que também. Mas enfim. E eu acho engraçado que ela tinha essa preocupação, essa fonoaudióloga, em me preservar de ouvir o vai com Deus, sabe? Não só é engraçado, mas eu achava até bonitinho assim, essa preocupação dela em querer preservar os meus sentimentos, né? Só que isso pontua uma coisa que é muito interessante. Para o religioso, o dogma é uma questão emocional. Ele tem um relacionamento emocional com o dogma. E é por isso que é difícil se desvencilhar do dogma. Porque o dogma está ligado à família, está ligado a toda a expressão amorosa que a pessoa teve na vida. Enquanto o ateu, a gente não tem uma relação amorosa com o ateísmo. Né?
Talvez É até tenha verdade. algumas pessoas por aí que, principalmente naquele pessoal que se... Apesar de que, para ser sincero, eu não conheço ninguém que se diga 100% antiteísta, ou ateísmo forte, ou ateísmo gnóstico. É... Eu entendo que, por causa de probabilidade, em algum lugar existem pessoas assim, que fazem esse tipo de discurso, né, unicamente, Correto. mas, em geral, a grande maioria dos ateus é por essa questão de buscar evidência, de buscar tentar entender, né? E aí chegamos no ateu todinho. Aham. Por que eu uso de vez em quando a expressão ateu todinho? Mas eu uso apenas quando eu converso com outros ateus ou ou com uma pessoa que eu considere muito esclarecida, para fugir desse estigma de todo ateu ser criancinha. O ateu todinho, quando eu uso a explicação, né, quando eu uso o termo, é justamente por ele ter sido popularizado e para representar que realmente tem muita gente. O Pirula, ele fez num vídeo dele, ele fez uma comparação com a mola, né? Que Correto. conforme você vai empurrando a mola, vai comprimindo ela vai acumulando força para voltar ao estado natural dela, né? E aí ela fica aquele efeito sanfona até toda essa energia voltar ao estado de repouso e ela voltar ao estado inicial, né? Aham. Então, isso é uma coisa que eu também faço uma certa analogia com a minha experiência de vida. Posso comparar também com algumas coisas que o Rafael falou, que é aquela coisa de que logo que a gente sai do teísmo, a gente às vezes pode estar até um pouco, por ter sido oprimido, dependendo da história de vida da pessoa. Eu sofri alguma pressão religiosa? Sofri. Sofri chantagem emocional por causa da situação da minha mãe, enfim. Mas Uhum. eu tive tempo de processar isso, né? Hoje em dia, as pessoas estão tendo contato com o ateísmo com muito mais facilidade do que eu tive. Hoje em dia, é, é relativamente fácil você ter contato com um ateu. É só você digitar ateísmo ou ateu no Facebook ou no YouTube. Você vai encontrar alguém falando. Ou no Google, aí É, você encontra blogs, páginas, né? né? Então, é muito fácil hoje em dia você encontrar alguém falando de ateísmo. E boa parte, infelizmente, são teístas falando besteira sobre a gente, né? Porque ainda tem muito medo, tem muita gente com medo de ateu por aí. Mas enfim, tem muita gente que também aceita o. Eu tenho vários amigos religiosos, eu tenho amigos muçulmanos, eu tenho amigos cristãos, e aceitam Sim. perfeitamente o fato de eu ser ateu. Inclusive, eu conheço. Os muçulmanos que eu conheço aceitam melhor o fato de eu ser ateu do que os cristãos. Isso é engraçado, porque a maioria das pessoas aqui no Brasil não tem experiência com muçulmano, a gente só ouve notícias do Oriente Médio, né? Mas os muçulmanos que eu conheço, não vou dizer que representam a comunidade muçulmana, mas eu conheço, sei lá, uns 10, 20 muçulmanos, e eles aceitaram, desde a primeira vez que eles descobriram que eu era ateu, eles aceitaram com muito mais facilidade o meu ateísmo do Uhum. que, em geral, eu vejo aqui no Brasil os cristãos aceitaram. Eu tenho um amigo que ele é pastor batista, e a gente conversa muito sobre religião, né, dogma religioso. Ele me procura para conversar. Ele diz Correto. que conversar comigo, no fundo, eu sei que se a gente continuar conversando,
algum dia ele vai falar, puta, eu sou ateu. Mas eu não forço a barra para ele se tornar ateu. Ele acredita, ele é um pastor batista, né? E a gente conversa muito. E ele diz que ele gosta de conversar comigo porque quando ele traz uma argumentação religiosa para mim, eu rebato aquela argumentação, força ele a melhorar essa argumentação dele. Ele tem que procurar mais coisas que suportem a alegação dele. E aí, quando a gente tem tempo, a gente conversa de novo e eu destruo a argumentação dele de novo, não sei porquê. Né? Na verdade, eu sei, é evidência. O que falta é evidência. Né? Mas ele vem com argumento, ele já usou o argumento cosmológico de Calan, ele já usou a aposta de Pascal em cima de mim. A aposta de Pascal é aquele negócio. Olha, se você não acreditar, você vai queimar no fogo do inferno. Então você tem que acreditar, porque assim você não queima no fogo do inferno. Entendeu? Ou seja, você ser ateu, você tem um risco de queimar no fogo do inferno. Porque se Deus existe e você é ateu, você é ateu, você não acredita em Deus, Deus te manda para o inferno. Se você é cristão e Deus existe, você vai para o céu. Se você é cristão e Deus não existe, você não acontece a mesma coisa, não tem diferença. Se é ateu, se Deus não existe e você é cristão ou você é ateu, não tem diferença, mas você não correu o risco de ir para o inferno. Só que isso aí é uma falsa dicotomia, é assunto para mais horas de conversa só falando da aposta de Pascal, dos erros da aposta. Mesma coisa o argumento cosmológico de Calan. Correto. Mas é engraçado que o ateu todinho, ele é aquela coisa do ateu modinha, né, que as pessoas imaginam. É porque tá na moda falar em ateísmo, o cara se tornou ateu. Porque ele brigou com a namorada, ele se tornou ateu. Porque ele brigou com a mãe, com o pai, ele se tornou ateu. Porque não deram o todinho para ele na hora do lanche, ele virou ateu. Que é a origem da expressão, né? Não ganhou o todinho, ficou nervoso, virou ateu. Só que eu uso essa expressão do ateu todinho para me referir àquelas pessoas que estão no meio do ateísmo, mas não são de fato ateus. Eles ainda podem estar nesse processo, né? Ou a pessoa realmente brigou ali com... Você vê pela conversa da pessoa, pelo papo, você percebe que no fundo, essa pessoa de alguma forma ainda acredita, né? Às vezes isso fica claro, pelo menos eu tenho essa percepção quando eu converso com algumas pessoas, que a pessoa não se desgarrou completamente do dogma ainda, né? E eu uso também essa coisa, não uso com muita frequência, mas eu uso também essa coisa do ateu todinho para me referir àquelas pessoas que foram forçadas ao ateísmo. Por exemplo, na União Soviética, era um regime ateu. Exato. Então, os religiosos, eles tinham que manter a prática religiosa em segredo, e da boca para fora eles eram ateus. Que é meio que o reverso que a gente tem aqui no Brasil. O ateu, por muito tempo, aqui no Brasil, foi forçado a ficar em silêncio. E não só no Brasil, no Ocidente, Estados Unidos, etc., o ateu foi forçado a ficar em silêncio por muito tempo. E quando as pessoas saem desse estado de que elas são oprimidas por um sistema, seja um sistema religioso, ou no caso da União Soviética, um governo ateu, quando você sai desse sistema, tudo aquilo que estava guardado lá dentro, estava sendo oprimido, aquela mola que estava sendo comprimida, né? De repente aquilo dispara e a pessoa começa a falar para todo mundo ao redor, né? Eu quase soltei uma expressão religiosa agora.
Eu ia falar para Deus e o mundo, porque é parte do nosso vocabulário. Tá vendo? Eu não queimei. Uhum. Né? Então eu uso essa coisa, de vez em quando, do ateu todinho, para me referir a essas pessoas que são da boca para fora ateus. Né? E é por isso que eu sou a favor do Estado laico, e não de um Estado ateu. Porque o Estado ateu ele gera falsos ateus. Eu creio que, assim, eu inclusive, eu já tenho que sair, tá escurecendo, tá? É o que eu já ia falar, a gente acho que chegou no ponto que nem sei quanto exatamente. tempo. Estamos aqui há 2 horas conversando, vai ser o meu maior vídeo do canal. Mas tá ótimo, falamos bastante, eu acho que foi divertido. Ajudando mesmo, minhas considerações finais. Eu quero agradecer por essa oportunidade, Fábio, de estar aqui, de participar desse vídeo do canal, né, Cético. E a você que está assistindo, né, a intenção realmente desse nosso vídeo é mostrar que você que está aí, que às vezes por uma pressão social, essas coisas, você, né, não pode se declarar ateu, essas coisas assim, isso acontece com todo mundo, né, praticamente, a gente estava vendo aqui, relatando as nossas experiências de vida, e que, né, isso seja alguma coisa assim, para que você não desanime, não do ateísmo em si, mas de se manter cético ou cética. Tá? O fundamental de tudo isso é o ceticismo. O ceticismo é fundamental para tudo. Nas palestras que eu já apresentei sobre ateísmo, e eu já apresentei 2 palestras na Federal Rural do Rio de Janeiro, em 2 eventos. Essas palestras estão no YouTube, procure o canal da Arca. O canal da Arca tem vídeos muito legais também sobre o assunto, entrevistas, essas coisas assim. Eles filmaram as minhas 2 palestras. Eu sempre termino a palestra falando o seguinte, que é importante a gente se manter cético. Senão vira um ateísmo assim, sem fundamento, ou às vezes até um ateísmo como é o ateísmo do Estado ateu, né? Você se força a ser ateu. Não, é preciso manter o ceticismo. Porque o ceticismo não apenas em relação à religião, eu vejo às vezes gente que é ateu, a tudo. Eu vejo gente que é ateu, que se diz ateu ou agnóstico, e acredita em coisas do tipo, não, porque o disco voador veio, abduziu o cara, levou ele para Alpha Centauri. Opa, não é bem assim não. Eu que trabalho com astronomia, eu vejo muito isso. Não, porque o cara saiu voando de disco voador lá e foi para Alpha Centauri. Entendeu? Então, ser cético, ter o ceticismo. Então, se você está em dúvidas, mantenha-se em dúvidas. Sempre desconfie de tudo. Mantenha o questionamento. Keep asking. Né? Não tem o comercial da bebida lá que fala keep walking? Keep asking. Mantenha-se perguntando, mantenha-se duvidando das coisas. E é aquela, então dúvida metódica, né? Você tem que perguntar não por cinismo, não por... exatamente. Não é uma posição fria, dura, no sentido de eu não acredito porque eu não acredito. Eu não acredito porque eu não tenho nada que suporte essa alegação. Exatamente. Seja ela religiosa ou não. Porque eu não tenho evidências, essas coisas assim. Então é isso, né, pessoal? É essa mensagem aí que eu queria passar para todos aí, contando um pouco da minha experiência de vida, né? Isso aí, um abraço para todo mundo. Rafael, muito obrigado. Eu me diverti muito conversando contigo agora, né? Exato. Espero que essa conversa aí a gente ajude alguém que apesar de ser mais difícil um ateu se sentir sozinho no mundo hoje em dia, porque a gente consegue em rede social encontrar muita gente. Se você é um ateu e está sozinho, não tem outros ateus para conversar, deixa um comentário ou na minha página do Face, ou no meu canal, né? Ou procura o Ateísmo Sem Estresse no Face. Vem conversar com a gente e assim ninguém fica isolado, né? Mesmo que você não seja ateu, se você está se perguntando e quer mais informações sobre o assunto, independente se você, no final das contas, vai chegar a uma conclusão ou outra e quiser dialogar,
vem conversar com a gente, né? Né? E obrigado pela participação, Rafael. Depois eu Nada. vou, como a gente já está com 2 horas e pouco, é provável mesmo que eu tire a parte lá do Estado laico, que eu comecei a devagar e o assunto vai longe. Mas é isso aí. Uma outra semana a gente conversa lá da cura quântica, né? Tá legal. E é isso aí, cara. A gente se fala aí no Face, coisas assim. Vamos mantendo contato. Até mais. Tchau, tchau. É, Vida longa e tchau. próspera, pessoal.